Bora continuar com a leitura do 1968, o ano que não terminou a aventura de uma geração de Zuenir Ventura. Recapitulando, os outros vídeos já estão aí no canal, da introdução, do primeiro capítulo que fala da festa de Réveillon de 68, do segundo capítulo que fala da relação da esquerda com a própria, os valores comportamentais da época, de sexualidade, de homossexualidade, de drogas. A gente comentou sobre tudo isso e agora a gente vai para o quarto capítulo. Na minha edição, a página é 43. Não sei qual página será aí na de vocês. Mas vamos começar a leitura do capítulo do dia. Perdidas gerações. Nós estávamos dispostos a morrer e morremos. César Queiroz Benjamin, Cezinha. Simone de Beauvoir escreveu em setembro de 1944, ter 20 ou 25 anos em Paris era um golpe de sorte. Todos os caminhos estavam abertos. Como tinha então 36 e Sartre 39 anos, a observação deixa escapar uma compreensível insinuação de inveja. Jornalistas, escritores, cineastas nascentes discutiam, faziam planos, tomavam decisões com tal paixão como se o futuro só dependesse deles. Veja você, já ali, 44, a guerra já se encaminhando para o final, mas ainda uma Alemanha não derrotada, mas já existia um borbulhar, um frescor em Paris, mesmo com todo o drama vivido recentemente, um frescor nessa geração de 20 a 25 anos, segundo a própria Simone de Beauvoir, que já tinha 36, na Paris no final da Segunda Guerra Mundial. Em maio de 68, seus olhos já sexagenários puderam se espantar de novo, vendo um fenômeno parecido, muito mais ampliado na mesma Paris. Os jovens de 20 ou 25 anos não se contentavam mais em se apossar do futuro, com igual paixão e gestos mais decididos do que os de seus predecessores do pós-guerra. Eles queriam dominar o presente, não só na França. Movida por uma até hoje misteriosa sintonia de inquietação e anseios, a juventude de todo mundo parecia iniciar uma revolução planetária. No Brasil, o chamado poder jovem ensaiava igualmente a sua tomada de poder e perseguia a sua utopia. Também aqui em 68, ter menos de 30 anos era por si só um atributo, um valor, não uma contingência etária. Algumas evidências contribuíam para isso. Pelé, aos 28 anos, bicampeão do mundo, preparava-se para o tri e já era o maior jogador do mundo. Glauber Rocha, com 29 anos, já conquistara a admiração internacional com pelo menos 2 filmes, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe. Chico Buarque e Caetano Veloso, se parassem de compor aos 24 e 26 anos, entrariam mesmo assim em qualquer antologia da música popular brasileira. Roberto Carlos tinha 25 anos e já era rei. Elis Regina e Gal tinham 23 anos. Nara Leão, 26. Maria Bethânia, 22. Que geração, hein? Que geração. Além deles, um grupo de quase garotos de nomes desconhecidos, Vladimir, Travassos, Muniz, Franklin, Jean Marc, José Dirceu, iria em breve virar o país pelo avesso. Eles assustavam a ditadura, sonhavam com muitos Vietnãs no mundo, acreditavam que a imaginação ia tomar o poder e amavam a revolução. A avidez se justificava. Eles tinham sido politicamente castrados na adolescência. Quando os militares deram o golpe em abril de 64, abortaram uma geração cheia de promessas e esperanças. A esquerda, como acreditava Luiz Carlos Prestes então, não estava no governo, mas já estava no poder. As reformas de base de João Goulart iriam expulsar o subdesenvolvimento e a cultura popular iria conscientizar o povo. Os intelectuais olhavam no olho a tragédia do seu país. Relembraria mais tarde Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, um dos mais combativos artistas desse tempo. Veja você que era uma questão de uma empolgação, uma excitação com o futuro que, por meio do governo Jango, poderia se tornar presente. Onipotente, generosa, megalômana, a cultura pré-64 alimentou a ilusão de que tudo dependia mais ou menos de sua ação. Ela não só conscientizaria o povo, como transformaria a sociedade, ajudando a acabar com as injustiças sociais. Essa ilusão terminou em 64, a inocência em 68. É claro, estamos falando do AI-5. No livro Imagens da Revolução,
Um exaustivo levantamento sobre as organizações de esquerda que militavam entre 61 e 71, Daniel Arão Reis Filho e Jair Ferreira de Sá escrevem. Só deixa eu ver aqui até que página, para eu ter uma noção. Ah, não, é um capítulo bem curto, vai ser bem tranquila essa leitura. Eles escrevem, aqui uma citação. A derrota de 64 não destruiu apenas esquemas, sonhos e partidos. Cortou carreiras políticas, interrompeu projetos de vida. A grande massa dos que militavam antes de 64 quedou-se perplexa, desorientada. Os que haviam começado em 63, 64, viraram subitamente com responsabilidades de direção. Viram-se subitamente com responsabilidades de direção. Nas organizações e partidos da nova esquerda, a média de idade beirava frequentemente os 20, 22 anos. Os que tinham 25 anos eram considerados veteranos. Veja você, com 25 anos, o rapaz já era um veterano da militância política. Eram outros tempos, né? Eram outros tempos. Os depoimentos sobre a época estão carregados de justos ressentimentos em relação àquele passado traumático. Um dos principais representantes da ala política da geração de 68, o líder estudantil Vladimir Palmeira, tinha 18 anos em 64 e militava desde os 16. Ele faz parte da geração de transição e de ruptura, como a classifica. Temos um pouco da ruptura de 64 com a gente, e um pouco dos anos 80 ou dos anos 90. Como derrotados de 64, fomos os últimos a adotar certos modelos de ação, de luta, de comportamento social e, ao mesmo tempo, projetamos o comportamento dos anos 80. Veja você o quanto o golpe traumatiza uma geração. E é bom falar para esses cretinos, esses imbecis, claro, não estudam história, não sabem do que acontece, os traumas que o golpe deixa para aqueles que sonham com isso agora, em 2022, em gerações. As gerações são traumatizadas, abortadas, politicamente ficam acéfalas com um golpe de Estado. Apesar de ter marcado a vida do país, de ter antecipado ideias e comportamentos, essa geração não conseguiu chegar ao poder como jovem a de Fidel Castro chegou. Ele é a um só tempo gloriosa e angustiada, segundo Vladimir. Fomos presos, torturados, mortos, exilados e não conseguimos chegar a lugar nenhum. O hoje deputado pelo PT costuma lembrar, como triste ironia da história, a premonição de Carlos Lacerda há 20 anos. Dizia o então fundador da Frente Ampla, prevendo o longo período de ditadura e transição que o país ia viver. Infelizmente, o próximo presidente da República eleito pelo povo vai ser da geração de Vladimir. Não estava errado, né? Foi Fernando Collor. Vladimir acha graça na previsão e pensa em Lula. Hoje eu apoio um candidato à presidência da República que tem exatamente a minha idade e em 68 era reacionário. De fato, Lula não se ligava em política nessa época, né? Um representante da ala psicodélica da geração, o cineasta Antônio Calmon, aquele que se viu aplicando maconha em Glauber, fornece um curioso exemplo de trajetória. Militante político precoce, começou no catolicismo. Deixei por causa da masturbação. Chegou ao existencialismo sartriano, passou pelos beats e terminou na política. O golpe de 64 levou ao caminho inverso. Eu regredi. Voltei para os beats e daí para os hips. Meteu o pé na estrada, né? Em quase todos os casos, uma constante, a revolta contra os pais ou a rejeição da família. De tal maneira que muitos, como Calmon, reduzem os questionamentos da época a um problema familiar freudiano. Essa ocorrência, aliás, não parece ter sido um fato isolado, como constata Vladimir. Aquela rapaziada de 64, 68 rompeu com a estrutura repressiva do pai, da mãe, da família, que tradicionalmente absorvia a rebeldia do filho e o colocava no bom caminho. Tudo isso explica porque um dos traços dessa geração foi a desconfiança que, misturada a uma febril exaltação com o que aqui e o agora produzia, produzia uma original síntese de desprezo ao passado e impaciência com o futuro. Nada daquilo satisfazia, né? E aí os caras desprezavam o passado e o futuro não chegava, claro, devido ao golpe. Em 68,
Um velho de 76 anos entendia o fenômeno e exultava com ele. Para uma geração que não confiava em ninguém com mais de 30 anos, essa adesão entusiasmada era quase uma ironia. Como confiar em alguém com mais de 2 vezes 30 anos? Mais de 60, né? Alceu Amoroso Lima foi, se essa geração se preocupasse com isso na época, o grande avalista do que chamava de revolução etária. Um fenômeno que, segundo ele, era novo na história da humanidade. Talvez só tenha paralelo com a famosa Croisade dos Infantes. É claro que eu não sei falar francês, eu sempre vou capengar aqui no francês. Naquele e nos anos seguintes, terríveis, insuportáveis, o doutor Alceu foi um monumento intelectual à bravura. A ele ficou se devendo alguns dos mais destemidos gestos daquele tempo. Entre as polêmicas que provocou nas gerações anteriores, o poder jovem também ajudou a aprofundar a divisão entre Amoroso Lima e seu ex-amigo Gustavo Corsão. Separados pela religião, os dois líderes católicos, o primeiro progressista e o segundo reacionário, para usar categorias com o sentido da época, morreram sem se entender a respeito dos jovens. Sobre a Revolução, tão exaltada por Alceu, o seu colega de 72 anos tinha evidentemente outra interpretação. É a gratuidade, a falta de motivações e de objetivos, a falta de responsabilidade. A antena reacionária, então mais visível, o cronista Nelson Rodrigues, transformava a sua implicância com a hegemonia dos jovens numa cruzada que não deixava de ser engraçada, principalmente depois que a categoria jovem virou marketing para tudo, de refrigerantes a ideias. Claro, jovem sempre vende. Falar que é jovem é um conceito que tem apelo no mercado, apelo ao capital. Deixa eu me beber uma aguinha aqui, vocês sabem, senão a gargantinha vai embora. Uma simples e retórica declaração de Cacilda Becker, dizendo que o mundo é dos jovens, podia inspirar o humor do cronista. A gloriosa atriz dá ao mundo de graça, de mão beijada. No momento em que a juventude era um valor em si, inquestionável, Nelson tinha coragem de um achado para relativizar a virtude, a idade como virtude. De vez em quando, isto é, de 4 em 4 séculos, aparece um Rambo. Verdade, não nasce Rambo todo dia, não. Na cabeça de Nelson, os jovens politizados se misturavam com uma outra categoria, alvo do seu obsessivo reacionarismo, a esquerda festiva. Como eu gosto desse conceito, esquerda de Ipanema, né? Essa juventude intelectualizada, segundo ele, vivia bebendo nos bares de esquerda da moda. Sim, porque os bares, tanto quanto as pessoas, podiam ser de esquerda. Antônios, Degrau, Jangadeiros, Zeppelin, Pizzaiolo, Varanda, como bebem as esquerdas, escrevia. Sem o Antônios, o esquerdista não estará completa e definitivamente equipado. Esquerda festiva era uma expressão inventada pelo colunista Carlos Leonan em 63, durante a primeira grande festa que Jaguar organizou. O falecido ministro Santiago Dantas acabara de decidir que havia duas esquerdas, a esquerda positiva e a esquerda negativa. Leonan, um atento cronista do comportamento carioca, estava dançando quando teve a ideia. Correu para a mesa de Ziraldo e disse: tem outra esquerda, a esquerda festiva. Bom demais. No dia seguinte, ele noticiava sua descoberta na coluna que mantinha no Jornal do Brasil. Estava inaugurada uma expressão que teria presença assegurada no lexo e no espectro ideológico da política nacional. A esquerda festiva começou mesmo a ser uma realidade depois de 64, acredita o poeta Ferreira Goulart, um membro assumido do grupo. A esquerda recorreu então à festa como uma forma de se manter, de ir adiante, de não morrer, de resistir. Naqueles tempos, o trecho entre Ipanema e o começo do Leblon tinha a reputação do pedaço mais inteligente e boêmio do Brasil. Personagens mitológicos como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Carlinhos Oliveira, Chico Buarque podiam ser encontrados ali com a mesma frequência com que outros mais folclóricos ou estavam ali ou nos Chopinics, quadrinhos que Jaguar publicava diariamente no JB. Eram tipos que o talento do cartunista transformou em protótipos de angústia existencial de uma geração, a fossa, como se dizia, ou da curtição, como ainda não se dizia.
o Zugo, Bidê e Carvana, o Paulo Goés, o Paulo Garcês, a Márcia, a Duda. O repórter Antônio Teixeira Júnior fez em 68, na revista Fatos e Fotos, uma divertida caricatura da esquerda festiva. Em geral, ela usa mini saia e eles têm barba. Só usam calça li e camisa de marinheiro. Embora, olha aí, rapaz, eu tô totalmente esquerda festiva hoje. Embora detestem os militares americanos, esses imperialistas são insatisfeitos, rebeldes, do contra, autossuficientes e autores de frases que não raro pertencem a Sartre ou Jean-Luc Godard. A leitura dos textos da época revela o quanto o tema jovens apaixonou e dividiu os cronistas do cotidiano. Um deles, José Carlos Oliveira, escolheu a geração de 68 para motivo de algumas de suas mais comovidas crônicas. Carlinhos Oliveira tinha 34 anos e escrevia para o Caderno B, do Jornal do Brasil. Talvez mais do que qualquer cientista social, ele intuiu que naquele momento o governo estava empurrando irreversivelmente para a margem o seu futuro. Aqueles jovens inconformados, rebeldes, impacientes, incompreendidos. Boêmio, que iria morrer de pancreatite crônica, grande parte da vida ele a passou em bares onde escrevia suas crônicas. Carlinhos tinha, no entanto, uma aguda percepção da realidade social. Sabia, por exemplo, que aquela tribo estava formando uma cultura com linguagem, ideologia, ritos, hierarquia e objetivos próprios. Por isso, lamentava com antecedência: que belo material humano estamos jogando fora, na clandestinidade. É com essa matéria-prima que se faz uma nação. Veja você o quanto esse Carlinhos foi perspicaz na sua análise, né? O golpe impediu que essa geração, que tinha suas inquietações típicas de um jovem, florescesse. E, infelizmente, nós desperdiçamos 20 anos de uma geração, entre 68 e 88, 85, né? Mas só voltamos a votar ali em 1989, então vai, de 64 a 89, vivemos sob a égide do atraso. E uma geração foi abortada, infelizmente. Os grandes partidos políticos brasileiros nunca tiveram seções estudantis fortes, capazes de dar um caminho legal ao entusiasmo político dos jovens. Num dia de agosto, o JB estampou na primeira página a foto de uma cena então rara e chocante: uma quadrilha de assaltantes de táxi formada por garotos de 12 a 17 anos. Garrincha, o mais novo, aparecia de tarja nos olhos e um cigarro de maconha na boca. O Rio era uma cidade cujas ocorrências policiais nos fazem morrer de inveja hoje. 4 assaltos por dia, 3 carros roubados, 7 acidentes de tráfego. Inusitada, a foto do bando de Garrincha inspirou uma crônica a Carlinhos, que lida 20 anos depois, parece um remoto prefácio ao nosso apocalipse urbano. Todos os dados indicam que fracassamos. Não temos futuro algum para oferecer às nossas crianças. Os garotos ricos, em minoria é verdade, mas a minoria que vale, aquela que faz barulho, querem outra coisa, outra sociedade, outro regime. Os garotos pobres precisam apenas de uma pistola e de um cigarro de maconha. Olha a tragédia do nosso país. Gente, esse livro foi escrito em 1988. Nós estamos 34 anos depois, com esses dramas aprofundados. É lamentável como o Brasil perde todas as suas possibilidades de futuro, sempre afogado no pântano do atraso. O mais impressionante é que, rebelde, anárquico, contraditório, Carlinhos era um alienado. Ele próprio, nessa crônica, confessa que não chega nem a ser contra o atual governo federal. O seu grito de alerta era tanto mais significativo quanto não está comprometido por nenhuma motivação ideológica ou oposicionista. É como profeta que ele fala dos ainda iniciantes jovens delinquentes. Só pensaremos neles daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, quando eles forem numerosos como ratos e agressivos como ratazanas bloqueadas pelo perigo. Olha aí. Premonitório, um texto de 1968, que fala que cala fundo ao nosso coração hoje, em 2022. José Carlos de Oliveira morreu em 1986, deixando, entre outros, um romance, Terror e Êxtase, de 78, que é a história de uma garotinha rica que se apaixona por um sequestrador, 1001, um bandido preto e desdentado.
Pouco tempo depois, como se sabe, esses personagens deixaram o livro para frequentar as nossas ruas e cadeias. Ah, me perdi aqui. Como previra Carlinhos, os vários governos da ditadura fizeram o possível para marginalizar as duas gerações, empurrando uma para a clandestinidade e ajudando a outra a permanecer na delinquência. A diferença é que, embora sofrida e marcada, a chamada geração de 68 se salvou, quando nada como exemplo de entrega, quando nada como exemplo de entrega e como lição para outras gerações. Na realidade, como disse Cezinha, relembrando o tempo em que tinha 14 anos, nossa vida como um todo estava disponível para aquele projeto. Segundo ele, a existência integradora que procurou articular sonho e vida, perdeu-se, seja na música, seja na política. Ao contrário do rock, dos Rolling Stones, Jimi Hendrix ou Janis Joplin, ele observa com razão que o rock atual não vive mais a sua música, assim como a esquerda não vive mais o seu projeto. Veja você, um diagnóstico de 1988. Ninguém melhor do que o Cezinha para fazer essa crítica. Como se viu no capítulo anterior, ele foi preso em 1971 e na prisão passaria mais de 5 anos, dos quais 3,5 numa solitária, com direito a apenas uma visita semanal do pai, da mãe e do irmão Léo, 10 minutos para cada um. Como atividade, só lhe permitiam trabalhos manuais. Um dia, na altura do 3º ano de isolamento, Cezinha confeccionou uma capa de livro em couro preto, com o desenho de um pássaro solto, um pássaro amarelo solto no infinito. Sua mãe, Iramaia, uma precursora das loucas de La Plaza de Maio, temendo que a solidão o estivesse enlouquecendo, levou o trabalho para o psicanalista Hélio Pellegrino examinar. Pouco antes de morrer, Pellegrino ainda se surpreendia com a saúde mental de Cezinha. Apesar dos sofrimentos, das violências, do isolamento, ele estava mentalmente mais são do que nós. Que cabeça! Realmente, 3 anos e meio de solitária, com contato semanal de meia hora, 10 minutos com o pai, 10 minutos com a mãe, 10 minutos com o irmão. Difícil não pirar, não surtar. A saga de César Queiroz Benjamin iria continuar. Em fevereiro de 76, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ordenou a sua libertação. Mas só em agosto, depois de uma memorável campanha liderada pelo Comitê da Anistia, OAB, ABI, o advogado de Cezinha recebeu um telefonema do Procurador-Geral da República, convidando-o a ir em Brasília para tomar conhecimento do que o presidente Ernesto Geisel decidira não dar um Marte para a oposição. Isso significava que, diante das informações de que agentes do Senimar ameaçavam sequestrar o preso se ele fosse solto, a Polícia Federal armaria uma operação por ordem presidencial para retirá-lo e depositá-lo dentro de um avião. Ainda foi para o exílio. Assim, sem pisar o solo do aeroporto, César Queiroz Benjamin foi levado para a Suécia. Por isso, quando ele diz o que diz, ninguém ousa acusar a frase de retórica. Nós estávamos dispostos a morrer e morremos. Belíssima frase, hein? E uma dolorida reflexão sobre o Brasil de então, mas principalmente o Brasil de hoje, 34 anos depois. Como a gente... E aí a gente tem que refletir realmente, né, cara? Os fracassos da nova república. Porque, de fato, aqui poderíamos e devemos, claro, por questão moral, culpar responsabilidade da ditadura militar, a fracassada, a odiosa ditadura militar, pelo aborto dessa geração. Mas é a geração que foi abortada pela nova república. Mas é mas é a tragédia das crianças pobres que nasceram, vai lá, em 1988, e hoje com 34 anos estão presas, pretos desdentados, como ele colocou, mortas pela polícia, mortas pela treta entre facções. A democracia brasileira também fracassou em ofertar oportunidade, ofertar sonho e esperança a essa juventude. A ditadura, sim, tem sua responsabilidade, que podemos colher os frutos nefastos ainda hoje, mas também não podemos tirar a responsabilidade do fracasso da nova república.